Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Doutora Sofia Alves, em nome do PSD, queria, em primeiro lugar, dizer-lhe que este ano e pouco de mandato e de percurso como representante da Comissão Europeia em Portugal e à frente do Gabinete da Comissão Europeia em Portugal é de enorme sucesso do nosso ponto de vista, quer pela proximidade com o Parlamento, quer pela visibilidade que tem dado à Comissão cá e à Comissão Europeia, além do Comissário português e dos comissários que vêm a Portugal com muita frequência, tem na doutora Sofia um porta-voz ou uma porta-voz que eu considero, ou que nós consideramos de excelência, e isso acrescentou muito valor à imagem da Comissão Europeia em Portugal. Não vou precisar de relatar o passado e aquilo que aqui se passou no Parlamento, mas é bom registar e que isto fique em ata, que avaliamos, e se temos a ousadia de o fazer, esta não é uma audição ao Ministro, não é uma audição para questionar ou para confrontar e lhe fazer o escrutínio que é necessário, mas também é justo dizer que é sempre de bom agrado que vemos quem aqui vem com frontalidade, com qualidade e que pode representar bem a Comissão, porque quem representa bem a Comissão também acaba por representar bem e defender bem os interesses que nós defendemos do aprofundamento do projeto europeu. Devo também dizer que tem a vida mais facilitada, porque vir cá na semana a seguir ao Comissário Moedas, há muitas perguntas que tínhamos para lhe colocar, que ele já respondeu, mas podemos tentar ver se há uma versão diferente ou não, e por isso conseguir encontrar alguma solução que seja mais útil aos interesses de Portugal. Não podia deixar de dizer, ao ouvi-la falar, que uma das preocupações da Comissão eram as fake news. É muito importante nesta fase a Comissão ter uma presença muito forte na comunicação e conseguir também desmentir o que se passa. Eu chamava só a atenção, é que muitas vezes as fake news não vêm de fora, não vêm só da Rússia, não vêm só de quem luta contra a União Europeia. Muitas vezes as fake news vêm dos próprios governos, vêm da informação que alguns governos prestam aos seus cidadãos e eu volto a repetir, na nossa opinião, o principal porta-voz do projeto europeu em cada país são sempre os governos, são aqueles que mais contactam e que mais possibilidades e oportunidades têm de defender ou de criticar o projeto europeu, e a visão que os cidadãos de um determinado país têm da Europa é muito, digamos, intermediada pela postura que têm os primeiros-ministros e os ministros de cada país. Não podíamos falar das atividades, com esta intervenção penso que já ficou claro que consideramos que o nível de atividades da Comissão Europeia em Portugal é muito positivo. Nós não vemos um plano de atividades, mas assistimos às atividades e participamos frequentemente nelas e registramos o facto dos deputados da Assembleia da República serem frequentemente convidados para isso. Mas o plano de atividades deve ter em conta, e sobretudo da Comissão Europeia, quais são as prioridades da União. E há uma matéria que é um elefante aqui no meio da sala, que é outro tipo de elefante, não é aquele agora que tanto se fala, que tem a ver com o orçamento da União Europeia, o orçamento e o grande problema da coesão. Nós tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Comissário Moedas sobre este assunto. Já lemos várias entrevistas, várias posições da Comissária responsável pela coesão. Vemos que toda a gente tem muito boa intenção e fala muito em solidariedade, e é verdade que há países que deixam de precisar das verbas da coesão porque, de facto, cresceram bastante, mudaram bastante. O caso português é um daqueles casos que é claramente prejudicado, do nosso ponto de vista, pela proposta que a Comissão Europeia tem em cima da mesa. Nós defendemos aqui várias vezes que Portugal devia ter constituído, organizado novamente o grupo dos amigos da coesão para tentar inverter esta expectativa que infelizmente era mais ou menos já esperada, e mais uma vez vemos que são os países do Sul, e neste caso os países da coesão, os mais prejudicados com esta proposta. Nós percebemos também, pela entrevista que a Sra. Comissária deu há pouco tempo a vários jornais portugueses, e também pelo esclarecimento que o Comissário Carlos Moedas aqui prestou, que na distribuição das verbas da coesão vai ser tido em conta, além do PIB de cada região, que contará cerca de 80%, as questões do acolhimento de refugiados, as questões de políticas de educação, de alterações climáticas, mas há uma matéria que nós aqui sugerimos na semana passada e que vamos voltar a sugerir. As regiões mais despovoadas, mais desertificadas, as zonas com menor densidade populacional, devem ser eleitas também como uma prioridade, ou seja, este critério deve ser tido em conta. Portugal, e a nossa Constituição, fala das pessoas e fala do território. E, infelizmente, precisamos, sublinho, da ajuda da União Europeia e, sobretudo, deste orçamento para conseguir inverter este ciclo. Talvez um dos maiores desafios de Portugal nos próximos anos será mesmo este, inverter a tendência do despovoamento e, portanto, para nós é prioritário, e nós gostávamos que o Governo português fizesse esse trabalho e temos a convicção que o irá fazer, mas gostávamos que a Comissão também o fizesse. Não podia deixar de fazer uma pergunta também sobre a reforma dos recursos próprios.
qual é neste momento a posição da Comissão sobre as várias propostas em cima da mesa, umas mais recentes, outras menos recentes. Eu gostava de lembrar que o PSD tem defendido sempre uma reforma dos recursos próprios, estar disponível até para negociar novas formas de angariação de recursos próprios, mas sempre tendo como contrapartida que não haja um aumento da carga fiscal sobre as pessoas, sobre os portugueses, ou seja, que esta nova criação de novas formas de financiamento possa ser contrabalançada por uma redução interna das responsabilidades fiscais das pessoas e das empresas. Não podia deixar também de lhe deixar aqui uma questão atual sobre a matéria da concorrência. A Comissão Europeia tem sido, desse ponto de vista, ao contrário das críticas que muitos fazem, tem sido muito corajosa em algumas multas, em questões em que interfere de facto nos abusos de mercado e na forma como tem tentado regular a forma como as grandes multinacionais e, sobretudo, muitas que nem têm origem europeia, atuam no mercado. Eu gostava de saber se a Comissão Europeia tem alguma posição já sobre esta situação atual da EDP em Portugal e se há alguma novidade que nos possa dar sobre este assunto. Não lhe roubaria muito mais tempo, mas era oportuno também, no contexto político que atravessamos, fazer-lhe uma questão sobre qual é a posição neste momento da União Europeia, o que é que vai fazer no futuro, neste caso a Comissão, e sabendo que há aqui um duplo chapéu do Conselho e da Comissão em matéria de política externa, quais serão os próximos passos da Comissão em matéria de acordo, relativamente ao rompimento do acordo entre a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão. O que é que a União Europeia vai fazer? Qual vai ser a posição da União Europeia? O que é que pensa que poderá ser? Ou se esta matéria já tem carta branca para falar sobre isto? Ou se já há uma posição sobre o futuro? Nós sabemos qual foi a posição até agora, mas imagino que depois da saída oficializada se possa ter mais alguma expectativa sobre quais serão os passos seguintes e acreditamos que a Europa vai manter-se neste rumo. Não podia deixar de pegar também numa questão que referiu, que é o facto da Europa, de facto, ter saído da crise. A Europa deu um grande salto, a Europa ficou mais forte, na minha opinião, na nossa opinião, criou mecanismos que, se forem completados, porque alguns ainda estão a meio caminho, poderão permitir enfrentar uma nova crise com outras ferramentas, com outras políticas, e esse período não é de há um ano atrás, não é de há 2 anos atrás, foi desde que começou a crise que muito se começou a fazer na Europa a este nível, e Portugal pôde ser apresentado como um caso de sucesso, porque as políticas europeias, conjugadas com as políticas nacionais, permitiram a Portugal livrar-se da Troika, de deixar de precisar da ajuda e, sobretudo, começar a crescer. E o sinal desse sucesso é, como muito bem disse, a Europa está a crescer há 5 anos, Portugal está a crescer há 5 anos. Infelizmente, Portugal agora já não cresce acima da média europeia. Este primeiro trimestre é preocupante a esse nível, porque já há muitos países a crescer acima de Portugal. Dá a ideia que estancámos um bocadinho o crescimento que estava a acontecer e isso é preocupante para nós. E eram estas as questões que eu lhe queria colocar e agradecer mais uma vez o seu trabalho e o seu empenho. Obrigado. Muito obrigado.